Pontualmente às 2 horas, como tínhamos definido. Bom, nessa parte da tarde, nós temos 2 momentos. O primeiro momento, a Luciana e o Marcos, representando a comissão que a gente elegeu lá na Assembleia da ABEM, vai fazer uma apresentação analítica para a gente do documento, né, de pontos mais específicos do documento. No segundo momento, a gente vai fazer um debate sobre esses pontos mais específicos, né? Lembrando, nossa proposição para hoje é estudar o documento, levantar questões. Amanhã a gente tem que ter um dia mais propositivo, né? Diante disso tudo, como é que a gente vai encaminhar nosso posicionamento como uma associação, posicionamento coletivo, portanto, que participará tanto a gente quanto o pessoal que está participando online. Nós conversamos aqui também, e como nós temos, a partir de amanhã, 10 dias, né, para ter o documento final, a proposição é que a comissão vai trabalhar 7 dias para elaborar esse documento, portanto, até sexta-feira da próxima semana. A gente disponibiliza o documento no site da ABEM, com um formulário para proposições durante 2 dias, e aí a gente volta a olhar para o documento e protocola a versão final. Ok? Então, vou passar a palavra à professora Luciana Delbem. Bom, obviamente que nós não estamos proibidos de falar e de participar, mas, nesse primeiro momento, a ideia era mais a gente ouvir a análise deles, para depois a gente abrir para um debate no segundo momento, né? Depois do nosso café, na parte da tarde. Bom, boa tarde. Depois que o Luiz disse isso, né, então a gente fica até com medo de falar. Bom, aí eu e o Marcos, a gente veio conversando, né, bastante sobre a base e também depois com o Luiz, de como fazer essa análise, né? Aí colocar assim, acho que um posicionamento meio do Marcos, como a gente tem alguma resistência com a base, então de tomar muito cuidado para não conseguir enxergar a base. Então a ideia foi analisar a base a partir dela mesma, né? Então da gente pensar a música dentro disso tudo, a partir de todos os princípios que estão postos aqui. Então, a ideia foi essa mesmo. Então, claro que a gente acaba tecendo críticas no meio do caminho, mas o primeiro passo foi compreender esse documento, como ele está estruturado, né, como ele é pensado. A gente vai repetir algumas coisas que já foram, né, tratadas aqui na parte da manhã, mas acho que não vai ser problema, porque a gente precisa se familiarizar com o documento como um todo, que foi também o que já foi comentado de manhã, né? Então, que a gente não pode pensar só nos nossos objetivos lá no final, ou só na área de linguagem, só na música, tem que ter tudo isso no contexto. Bom, então, assim, a primeira coisa que a gente fez foi pensar o que é esse documento. Bom, como já foi dito, é produto de um longo processo, como mostram até os documentos que estão na própria página, né, todos os currículos e outros documentos que foram sendo elaborados. É um produto de um processo que ainda não foi concluído, tanto que a gente está aqui passando por esse chamado, participando desse chamado à sociedade. Teve, então, o dia 2, né, o Dia Nacional da Base. Tem reuniões nas instituições de ensino. Acabei de receber um e-mail agora, que semana que vem na URGS vai ter uma reunião no Instituto de Artes, as escolas também fazendo isso, né? Essa reunião com especialistas da área de linguagens que foi cancelada, ainda não sei se vai haver ou o que vai acontecer. O Marcos Vilela Pereira, que é não sei nem qual seria o nome, se é o responsável, né, pela área de artes, coordenador da área de artes, né? Ele é lá da PUC, do Rio Grande do Sul. Então, o Marcos ainda não tinha nenhuma resposta. E não sei também se a gente vai ter que fazer o parecer mesmo assim, então isso está pendente, né? E tem essa ideia de que é um documento construído por diferentes sujeitos. Isso aparece, né, até nos agradecimentos no texto de apresentação, só que esses sujeitos nem sempre são nomeados, ou então a gente não entende como que eles foram escolhidos, né? Quer dizer, como é que eles chegaram lá? Então, são representantes de instituições, de escolas, de associações. É claro que a gente entende a participação da ABEM, a participação da AMPED, né, das associações, que são pessoas jurídicas, né, mas
quando as pessoas vão lá, elas estão representando quem, né? Elas se representam, elas representam instituições, um grupo de pessoas. Então, acho que isso é uma parte um pouco obscura, e aí tem a ver também com a ideia de autoria do documento, né? Então, no documento, os autores são o MEC, o Conselho Nacional de Secretários de Educação, concede a Undime, né? União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Então, são os três sujeitos, né, que estão explicitados. E outro dia eu estava lendo, foi algum site sobre história na base, e aí tinha um link para as portarias no Diário Oficial. Aí a gente fica sabendo quem é que estava ali, né, quais são as pessoas, quais são os coordenadores, quais são os convidados, mas a gente não sabe realmente como que isso aconteceu, né? O Marcos não pôde vir, né, não pôde estar aqui hoje, que talvez pudesse nos contar um pouco mais sobre isso, e a Andréia Weber também não, né? A Andréia também não pôde, então a gente não sabe como foi essa escolha, e eu acho que isso é um pouquinho complicado, porque parece que há ali no texto essa intenção de, olha, todos estão representados, e não, né? A gente não sabe como é que é isso. Bom, a ideia de uma base nacional comum, e no documento é só BNC, né? A gente está falando BNCC, mas o documento aparece BNC, Base Nacional Comum. Essa ideia já estava prevista na LDB, no Plano Nacional de Educação e nas diretrizes curriculares nacionais. E até a gente estava aqui conversando sobre tem um texto da Elizabeth Macedo, que é uma professora da UERJ, né, que é da área de currículo, e que ela dizia isso, né, que a LDB já trazia uma base nacional comum. Então, acho que até o entendimento de base, as diretrizes curriculares podem ser consideradas uma base nacional comum. Uma base de princípios, ou uma base de... Quer dizer, no caso da LDB, ela tem finalidades, tem as áreas de conhecimento, tem princípios orientadores da ação dos professores, da prática das escolas, então, que a gente poderia considerar aquilo como uma base, mas a gente vê um caminho em direção a uma maior especificação de tudo isso, né? Eu esqueci de falar uma outra coisa, que tem os sujeitos invisíveis, né, que também é a Elizabeth Macedo que fala isso. Então, ela comentou como tem essa, tipo, Fundação Lehman, e que eles estão participando de tudo isso, eles promovem eventos, né, o Instituto do Itaú. Então, também tem outros parceiros privados, né, que não são... A gente está aqui como professor, né, funcionário público, então tem outras pessoas de outros lugares que talvez tenham interesses bem diferentes em relação à educação. Não. Então, tá. Eu não estou reprimindo o Marcos, tá? Ele que não quer falar. Bom, o documento deixa claro que que se trata de uma versão inicial e que ali está escrito, né, não representa a visão do MEC ou do CNE. Claro que com isso pode dizer, representa a visão dos especialistas, mas também pode dizer que, olha, quem vai aprovar mesmo é o CNE, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, e ao CNE que cabe, por lei, a aprovação da versão final. E lá no finalzinho já adianta algumas discussões que precisam ser aprofundadas, que é a educação especial. Até o primeiro documento que foi disponibilizado não tinha um capítulo da educação especial, e depois uma versão atualizada, que eu acho que é essa de 25 de outubro, né? Ela já traz uma série de especificações para a educação especial. E lá no final também proposições de diferentes trajetórias acadêmicas no ensino médio. Então, talvez um pouco das críticas, né, que a gente vê, que a gente falou aqui de manhã, que é isso, é um documento que ainda vai ser mexido. Só que, como eu já disse também, essas contribuições, como se percebe ao interagir com o documento na página, elas vão ser controladas, né? Só se altera, se comenta os objetivos, fora o papel das associações, como o Luiz já disse. Também na apresentação sempre tem essa ideia de dizer que não se trata de um currículo, mas de uma base para orientar a construção de currículos. Só que, então, é uma base que chega em dimensões que só se realizam no currículo, diferente das finalidades, dos princípios, né, que vão estar em outros espaços. Os objetivos de aprendizagem, os conteúdos, as áreas, elas são
assuntos do currículo, né? E, então, o alcance da base, então, não é para orientar, é só para orientar a construção dos currículos, só que o alcance é muito mais amplo. Como o próprio texto da apresentação diz, a base vai nortear o ensino, o aprendizado, a formação docente e o material didático. Então, que isso vai se espalhar. E, claro, tudo indica, também vai controlar a avaliação de estudantes, de professores e de escolas. Então, essa é uma das críticas até que a gente lê nos textos. Tem um volume daquela revista e-currículo que é toda dedicada à base. E todos são contra, né? A gente leu. Então, assim, a ideia, acho que é uma ameaça de um controle total mesmo do trabalho dos professores, dos alunos das escolas. Acho que isso a gente não pode perder de vista, porque está além de princípios que, inclusive, são princípios acordados em tratados internacionais, de direitos humanos, de justiça social, essas coisas todas. Então, aqui a gente está entrando num controle bem maior. Bom, a organização do documento. Tem como colocar o sumário, Luiz, por favor? Que é sempre, então, essa apresentação, os princípios onde aparecem lá aqueles 12 direitos, aí esse capítulo da educação especial, que eu falei agora, de novo, ali, esse documento preliminar, que o Luiz leu algumas coisas, a educação infantil, que vai trabalhar por campos de experiência, então, é um documento só, talvez por isso seja muito mais coeso, né? Ele tem uma consistência interna, parece, bem maior que os outros. E aí, então, começa pelas áreas, né? A área de linguagens, e vem objetivos gerais na educação básica, ensino fundamental e ensino médio, e aí tudo de objetivos gerais. Depois, por componente, língua portuguesa, língua estrangeira, e até entre a gente, tal, ciências humanas, e aí vão os outros. E aqui, então, a gente já vê um dos princípios, que é esse que também orientadores ali do documento, que é essa organização por áreas de conhecimento, grandes áreas, né? Não por disciplinas ou por componentes específicos. Então, antes de chegar exatamente nisso, vamos falar assim desses princípios. São coisas que a gente percebeu, né? Tem alguns que são mais explícitos do que outros, mas o ponto principal é essa ideia da educação como direito. Então, educação é um direito social no âmbito daquelas várias gerações de direitos humanos. E aí tem, então, uma mudança, que antes se falava em expectativa de aprendizagem, e passa a se falar em direitos, pensando em... Quer dizer, isso é o que está nos textos, né, sobre isso, de retirar o peso da responsabilidade dos estudantes. Quer dizer, quando é uma expectativa de aprendizagem, eu espero que o outro faça alguma coisa, com a ideia de direito, então, a educação passa a ser um dever de todos, do Estado, né, inclusive, para garantir que crianças, jovens e adultos aprendam e se desenvolvam. Acho que também esse é um ponto positivo, né? Uma aprendizagem que serve para alguma coisa, né? Uma aprendizagem sempre vinculada ao desenvolvimento, e com finalidades claras assim e amplas de viver, atuar, intervir no mundo, né? Então, por isso que vem essa ideia, eu estava falando antes, da educação como um projeto de nação. Então, que sociedade a gente quer, que país a gente quer com isso, e aqueles 12 direitos trazem, né, algo que acho que bem diferente, talvez, do que a gente esteja acostumado a tratar com mais frequência na nossa área. Então, esse foco na aprendizagem, a mudança ela vem da Constituição, né, que é a Constituição dos Direitos, né, a Constituição Cidadã, que desloca o foco do ensino para a aprendizagem. E eu acho que o que está por trás é realmente uma ideia de formação, né, de educação, de escolarização como formação. Talvez esse seja um ponto que aparece muito aqui, nos direitos e nesses princípios todos, e que a gente comentou, né, nossa percepção, pelo menos, que isso se perde, isso não se materializa, né, que o Marcos falou, não se concretiza no restante do documento. Então, é um documento que acho que ele perde um pouco de consistência. Bom, e aí o objetivo da base é, citação, né, sinalizar percursos de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes ao longo da educação básica, garantindo, então, que eles possam desenvolver aqueles 12 pontos, né, que o Luiz já apresentou antes. Então, acho que
tem sinalizar percurso, então é um percurso, é um caminho de aprendizagem que está sendo determinado num documento, independente das pessoas que estão nas escolas, dos professores, da cidade, do bairro, do lugar. E aí, então, aqueles 12 direitos são a base para a fundamentação e elaboração dos objetivos das áreas e dos componentes nas diferentes etapas. Então, assim, os 12 direitos eles trazem essa ideia de formação integral, respeito, vida comum, vida digna, né, que tem a ver com os direitos humanos, de viver junto, cuidado de si, do outro, do mundo, leitura do mundo, participação, projeto de vida pessoal e comunitária, que é um trechinho, a gente estava brincando no almoço também, que é aquela história de fazer as refeições juntos. Então, é a vida das pessoas que está, né? Não é o domínio de um conhecimento ou outro, mas é um viver junto. E a preparação para o trabalho, que é o que está previsto na LDB também para o ensino médio, né? E o que o documento diz é que, para garantir esses direitos, vão ser mobilizados recursos de todas as áreas de conhecimento e seus respectivos componentes curriculares. Então, aqui o foco passa a ser no conhecimento e não nas experiências dos sujeitos, incluindo os professores. Então, acho que aqui já tem um ponto, né, parece que é uma lacuna mesmo, né? Estava vindo num caminho e, de repente, aí passa o foco, se volta para o conhecimento. Bom, a organização, outro princípio, né? A organização do currículo em 4 grandes áreas: linguagens, língua portuguesa, língua estrangeira, artes, educação física, matemática no singular, como eu já disse, ciências humanas e ciências da natureza. E a explicação ali do documento é que cada área se constitui como tal, né, como linguagens, como ciências humanas, a partir de princípios integradores, então existem pontos comuns, né, e objetivos gerais, sem, no entanto, negar as particularidades ou as especificidades dos componentes, né? E aí eu tenho a impressão que isso está longe de acontecer na área de artes, né? Que a gente então começa com uma definição de linguagem e aí começa como linguagem e vai caminhando para outros lugares. E aí, seguindo também a citação, a BNC é constituída pelos conhecimentos fundamentais. Então, não são experiências, não são práticas culturais, mas os conhecimentos e sistematizados, como o Marcos já disse. Bom, conhecimentos fundamentais a que todo estudante deve ter acesso para que seus direitos sejam garantidos. Então, está pensando no sujeito, mas o foco é no conhecimento e não no sujeito. Então, por isso, eles são a base comum do currículo, e essa base comum deve ser acrescida a parte diversificada. Não, estava dizendo que a questão do direito, são recursos discursivos, né? E muitas das vezes é muito fácil a gente transformar esses direitos em deveres. Então, o que o aluno deve saber quando ele conclui? Então, esse jogo entre as palavras é o direito, mas o aluno deve ter acesso. A gente tem que tomar muito cuidado para não transformar isso naquilo que a gente já faz, que é transformar esses conteúdos num dever que esses alunos têm que demonstrar ao final dos ciclos. Então, é uma forma diferente de pensar que desafia aquela forma como a nossa escola vem funcionando. E muitas vezes essas lacunas que aparecem, essas falhas que aparecem, é justamente porque a gente coloca o nosso modus operandi para funcionar sem se sentir provocados por todo esse discurso que é apresentado. E uma das grandes críticas para uma base comum é que ela se transforme como uma matriz de avaliação. E aí o que acontece? Tanto que cada descritor da base, cada linhazinha, cada objetivo da base, ela vem com um código, né, que depois esse descritor ele vai ser transformado num item que vai ser avaliado numa prova nacional. E o que acontece de perigoso com isso? Que as escolas optem por se dedicar a essa base e esqueçam das especificidades desse 40% de base diversificada. Por quê? Porque a gente vai dar para o aluno, porque é tudo um ranking de escolas. Então, eu vou dar para o aluno aquilo que vai cair na prova. O que não cai na prova, a gente vive isso com a área de arte
e de música há muito tempo, né? A música não tem prova, que é o senso comum que a gente vive na escola. Então, isso são questões realmente sérias. A chance de a gente matar as especificidades do lugar em nome de uma avaliação nacional. Então, essa tensão entre direito e dever, entre regional, local e o que é nacional e comum, essas tensões e esses paradoxos é que a gente tem que ficar bastante atento na análise do documento. Bom, um outro ponto, né, que parece ser um princípio orientador é esse foco na integração e na articulação entre componentes e áreas, uma busca da interdisciplinaridade, mesmo que não se defina exatamente o que é, e então tentando quebrar essa lógica disciplinar, né, que talvez seja ainda predominante. De novo, parece que isso não acontece, mas é um pouco a ideia, acho que, do Enem, né, que trabalha com as áreas e que o tipo de questão é mais integradora, né, e eu acho que o que está subjacente a isso é essa ideia de uso do conhecimento, de mobilização. O conhecimento é conhecimento quando ele está comigo, né, quando eu faço alguma coisa com ele, e para viver no mundo. Mas, bom, aí acho que depois se pede. E ainda em direção à articulação ou à não fragmentação, o documento define temas integradores, que aí é um outro ponto, a gente está pegando detalhes, né? O documento diz que esses temas integradores contemplam não somente a dimensão cognitiva, mas as dimensões política, ética e estética da formação dos estudantes. Então, a impressão que dá é que as áreas, mesmo sendo áreas, elas se concentram na dimensão cognitiva, como se aquele conhecimento não tivesse uma dimensão política, ética, estética, social, etc. Então, tem alguns deslizes que eu acho que vão aparecer, né, assim, aqui, e que claramente aparecem nos objetivos. Então, isso acho que esse é um aspecto bem complicado que atribui uma neutralidade ali para o conhecimento que a gente sabe que não tem. Esses temas são consumo e educação financeira, e não dizem por quê, né, que são esses, né? Porque consumo e educação financeira, O segundo é ética, direitos humanos e cidadania. O terceiro, sustentabilidade. Depois, tecnologias digitais e culturas africanas e indígenas. E, surpreendentemente, a área de artes não aparece nos objetivos para os temas integradores. Então, eu fui olhando ali, tem história, filosofia, a língua adicional, né, que a língua estrangeira aparece bastante, mas a área de artes que tem um potencial aqui, quando a gente lê, né, esses temas, ética, cidadania, direitos humanos, sustentabilidade, tecnologia, cultura, e a gente não... Só o consumo que eu pulei, mas também daria, né? Educação financeira, que não, talvez. Bom, precisamos, né, na área de música. Bom, e aí o tempo todo parece que não é o domínio do conhecimento em si que é o que interessa, mas a mobilização, né, desses conhecimentos para viver no mundo, se expressar, conviver, cuidar do ambiente, saber de si, que são lá os 12 direitos. Só que isso vai se perdendo quando a gente chega nos objetivos. Então, acho que claramente tem dois momentos. Então, tem uma declaração de princípios, de metas, de desejos ali, e isso, quando chega na hora do vamos ver, a gente parece que volta a fazer uma outra coisa, né? Então, se a gente olha nos objetivos, não tem, na nossa área, né, assim, não tem mobilização, não tem uso, e a ideia parece ser de apropriação de algo que está fora dos sujeitos, algo que está fora dos estudantes. Então, isso acho que é essas discussões, né, recentes do currículo, que questionam a própria ideia de currículo, trazem muito isso, né, que você não pode negar o sujeito que está ali na frente. Um ponto que acho que é positivo também é o reconhecimento da diversidade, da diferença. Então, a gente vê em vários momentos isso. Diferença de gênero, religião, étnica, racial, as necessidades educativas especiais. Então, acho que isso é bom, né, que a gente tenha mais um documento que reforce tudo isso. Principalmente pensando, né, recentemente, com
no Plano Nacional de Educação, aquelas discussões da ideologia de gênero e tudo. Então, é bom que isso esteja aqui, apesar dos retrocessos recentes que a gente vem vivendo no nosso país. É anunciada uma preocupação com os estudantes, né, sempre características de cada etapa, tal. Então, os textos apresentam algumas características, né, desses estudantes, a área de linguagem, então, como que você vai trabalhar, né? Acho que o Luiz trouxe um pouco isso, como que você trabalha no ensino, quem é o sujeito da educação infantil, do ensino fundamental, tal. Mas, de novo, isso não fica claro nos objetivos, e aí tem essa diferença mesmo que já foi observada de manhã, de como os estudantes, né, como os sujeitos da educação básica são tratados nessas diferentes etapas. Então, o sujeito da educação infantil parece ser um sujeito muito respeitado, né, na sua integridade. Eu estava falando para o Marcos que eu queria estudar na educação infantil, parece que é uma escola tão legal. A ideia de... Desculpa, mas eu juro que dá vontade. E isso é o tempo, é tudo mais espaçado, e tudo é mais educativo, né? Assim, as brincadeiras, a comida, dormir. Eu tenho um aluno, o Leonardo, que fala assim, brincava, a gente chegava na aula 1h30, falou, vamos fazer agora a hora do soninho, né? Falei, poxa vida, né? Tá, falei, nada a ver com a base. Vou continuar. Ainda citei o Leonardo. Dá uma alegria. Ludicidade, isso, boa. Cadê Edineran? Mas eu acho que isso é um ponto legal, que quando a gente lê os 12 direitos, parece que você vê uma vida inteira ali, né? É a vida do sujeito no mundo. Eu fiquei brincando com as refeições, eu gosto das refeições, do sono, isso tudo, né? Porque a gente precisa comer, dormir, tudo, ter tempo para estudar, se divertir, aquela ideia de ter prazer com as coisas, de reconhecer suas capacidades, autoestima. Né? É isso que é um dia que não é para estudar. Tá? Mas, enfim, que isso é muito bacana, mas que aí a gente vê que parece que tudo se perde de novo. Então, aí os anos iniciais do ensino fundamental. Nos 3 primeiros anos, o foco no letramento e na ação alfabetizadora é enfatizado ali, né? A gente já falou sobre isso, em função do PENAIC, e até então, pensando nos 5 anos, pensar nesses outros letramentos nas suas dimensões artísticas, científicas, humanísticas, literárias e matemáticas. Aqui, a matemática até está no plural. Mas, sim, já falamos, né, do compromisso de todos na escola e dos formadores também, né, com o domínio da leitura e da escrita. Os anos finais, e isso é dito ali, né, também. Então, bom, aí eles já vão entrar começam os componentes curriculares. Se fala pouco ali desses anos finais, né, parece que vai tudo muito bem na educação infantil, melhor na unidocência, quando chega o professor na polidocência, que a gente começa então a pensar a se fragmentar. Então, o foco maior é no componente curricular e não numa finalidade, né, de letramento ou alfabetização, que tem um uso aí, né, tem um sentido, que é a participação nessas práticas sociais, que vão, inclusive, permitir que o aluno aprenda, né, que ele seja aluno, né, e que para a escola fazer sentido para ele tem que também, entre outras coisas, ele tem que saber ler e escrever, né. E aí, então, esse foco nos componentes e no ensino médio. Eu até achei, assim, não achei tão complicado como foi falado, né, o Marcos também comentou isso, mas tem a ideia de aprofundamento dos conhecimentos e um pouco de leitura do mundo e ação no mundo a partir desses conhecimentos, né. E a impressão que a gente tem é que o reconhecimento mesmo dos sujeitos vai acontecer na educação infantil e um pouco menos no ensino médio, né. Parece que no ensino fundamental o estudante tem que dominar os conteúdos das disciplinas. Aí não é nem de área mais, né, porque não é linguagem, é língua portuguesa, língua estrangeira, artes visuais, para a educação física.
Bom, sobre os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, como a gente já falei aqui na introdução, apresentados por área e respectivos componentes, como aparece aqui no sumário, e a cada ano de escolarização, exceto artes e educação física. Então, para as artes, a gente tem o final do primeiro ciclo, dos anos iniciais, o final dos anos finais e depois ao final do ensino médio. E a educação física são ciclos menores, né? Então, tem os 3 primeiros anos do ensino fundamental, tal, mas também tem mais flexibilidade. A gente, quando eu li, eu falei, bom, então tá, né? É porque realmente a gente não tem tanta importância. Mas depois eu até li esse texto da Sandra Corazza, né, que ela diz que isso é positivo, porque ela critica a definição a cada ano, porque a gente limita, né, pensando nas escolas cicladas, nessa defesa dos ciclos de formação, dos ciclos de aprendizagem. Quer dizer, nem todo mundo aprende da mesma forma. Colocando ali, a cada ano, a gente está, de novo, segurando ali o sujeito. E a ideia de fazer isso é que, no nosso caso, então, não é pensar num ciclo maior, mas que cada escola defina que objetivos trabalhar e que linguagem trabalhar. Então, como são 4 linguagens nas artes, ter essa flexibilidade. O que eu estou falando? Agora é um... alguém está... A Kelly Mesquita Feitosa está pedindo para a gente informar qual a página, Paty, que está sendo comentada agora. A gente está fazendo um comentário geral do documento, né? Então, a gente falou dos... não é uma página, a gente faz menção a um outro aspecto, mas é o conjunto do documento, né? Sem um outro ponto específico. Obrigada, Delmar. Bom, então, dos objetivos, não está claro como eles foram definidos, né? Quais são as bases, porque eu acho que a gente poderia até dizer, não, olha, a gente tomou como base algumas teorias de desenvolvimento, não dizer quais são, né? Não é isso, olha, a definição de fulano ou beltrano, mas eles aparecem ali, ou talvez assim, a natureza da música, ou eu fico um pouco sem saber de onde saiu tudo isso. E o foco, então, parece estar no domínio de conteúdos das disciplinas. A Regina Márcia estava... Cadê a Regina? Está ali. Está falando, não, a gente não pode perder de vista o conteúdo. De fato, porque quando você ensina, você sempre ensina alguma coisa, quando você aprende alguma coisa. E esse alguma coisa pode ser uma disposição, uma sensibilidade, um conceito, procedimento, tal. Todos ali a gente, né, tem ali as categorias de conteúdos que acho que estão definidas. O problema é tratar esse conteúdo como algo fora do sujeito, né, e da vida dele. É aquela ideia de que o que eu sou, não, o que eu tenho, não... a gente sabe que tem que ampliar, mas ele não se reconhece, né? Ele sempre tem que ser uma outra coisa. Então, ele tem que chegar a algo que, às vezes, nem vai ter sentido ou importância naquele momento, mas é essa ideia de algo que está fora e está fora e está descontextualizado, né? Quando até aquela ideia de a dimensão cognitiva e sem a dimensão ética, social, histórica, tendo uma ideia de conhecimento como algo poderoso, né? Como diz o outro, Michael Young. Então, isso na área de artes, né? Na área de linguagens, e acaba sendo bastante disciplinarizado. A gente vê pouca integração ali, apesar da preocupação com articulação, tudo isso, e acho que também se perde um pouco a ideia da área, né, de uma área de linguagens. Só queria comentar que, dentro da área de linguagens e dentro da área de artes, todas as expressões artísticas, elas são descritas por si. Então, o teatro, a dança e a música não é pela música, é pelo processo pedagógico musical. Então, não se fala da música. Então, essa ideia de que a gente perde a noção da área como um todo é porque parece que cada coisa é tratada de um jeito diferente. Não, eu queria dizer assim, acho que a impressão, não sei se confirmou na análise de vocês,
né? Mas de muita gente que analisou e já se propôs a fazer esse debate, parece que vários trechos do documento foram redigidos por pessoas distintas. E não houve um processo de afinação. Acho que, nesse caso, aparece muito explícito, né? A descrição que aparece para a música é completamente diferente, não no conteúdo, no fundamento, mas na maneira de apresentar, né? E não passa pelo fenômeno música, né? Ela passa pelo processo pedagógico, que não é enfatizado da mesma forma nas outras linguagens. Uma coisa que foi destacada pelo pessoal das artes visuais, né? O pessoal das artes visuais, estou me referindo àqueles que eu ouvi, né? Sobretudo na FAEB. A visão um pouco romantizada que permeia a descrição, por exemplo, das artes visuais, como aquele fenômeno abstrato que está no plano estético, da materialização subjetiva do ser, aspectos que são fundamentais, mas que, nesse momento, talvez não devesse ser considerado exclusivamente sob esse ponto de vista, né? Então, eu acho que aí tem um ponto importante que a gente pode contribuir com a nossa proposição, né? Como ela será recebida, né? Que é essa afinação e, mais propriamente, uma apresentação da música que retrate um pouco melhor essa concepção do fenômeno como a gente entende, né? E, é claro, as dimensões educativas que dependem muito da compreensão sobre o que esse fenômeno é, associada a todas essas dimensões das etnias, da sexualidade, das religiosidades e assim por diante. E aí isso evidencia que no próprio processo de feitura da base, a gente não tem a clareza da articulação entre as áreas, né? Porque se cada um for escrito por uma pessoa, a própria confecção da base ela não é interdisciplinar, ela não é articulada como se espera que as pessoas façam. Então, isso também é interessante. É sempre o outro que vai fazer a tal da interdisciplinaridade, né? Então, isso também fica... se a gente quer promover a interdisciplinaridade, eu acho que a gente tem que propor pontos de encontro entre as linguagens artísticas, vamos dizer, na nossa área. E não tem, elas são bastante individualizadas, né? Então, isso são coisas difíceis, e eu sempre fico pensando em como que vai ser a concretização da base na escola, né? Porque a base ela não é o currículo, mas ela vai acabar sendo, né? As pessoas, o exercício de olhar para esses direitos de aprendizagem, para esses objetivos de aprendizagem e recontextualizá-los no contexto da escola, esse vai ser um processo complicado, tumultuado e que pode não conseguir os objetivos que o próprio documento da base pretende. E por isso que é tão importante que os locais de formação de professores trabalhem na base, trabalhem com a base, porque a gente precisa trabalhar essa recontextualização desses objetivos lá na escola de verdade, né? Na escola onde as coisas acontecem. E essa preocupação mesmo com a interdisciplinaridade. Se a gente não promove a interdisciplinaridade, a gente não pode esperar sentado que ela se dê por si na escola. A gente tem que buscar um pouco disso que a Luciana falou, que é o entendimento da nossa área. E a gente não tem um entendimento da nossa área de arte, muito menos da área de linguagens. Né? À medida que as coisas vão se afunilando, a gente vai perdendo a ideia geral, a articuladora e os objetivos, como a gente falou. E, então, vou ler aqui a definição, né, como começa o texto da área de linguagens. Até acho que tem outras... Como? Dá. É bem no comecinho, que eu copiei aqui, então. A área, deixa eu ver se é isso. A área de linguagens trata dos conhecimentos relativos à atuação dos sujeitos em práticas de linguagem. E aí talvez a gente pudesse pensar a linguagem como expressão, comunicação e interação, né? Em variadas esferas da comunicação humana, das mais cotidianas às mais formais e elaboradas. Esses conhecimentos possibilitam mobilizar e ampliar recursos expressivos para construir sentidos com o outro em diferentes campos de atuação,
propiciam ainda compreender como o ser humano se constitui como sujeito e como age no mundo social em interações mediadas por palavras, imagens, sons, gestos e movimentos. Então, acho que eu gosto bastante dessa ideia assim, de linguagem, acho que tem muito a ver com esse modo de ação e interação humana. Vou citar aqui o Bowman, o fofo, que estava, né, que nos brindou no Congresso. Eu sou muito fã dele, é uma vergonha. Mas que é quando ele fala assim, louca, que é essa ideia de que a música é uma atividade humana, é uma prática humana. E o aspecto ético, né, uma prática ética, justamente porque você faz com o outro. Então, que isso é central, o outro é central na música. Né? Então, tem até num outro texto dele que ele diz isso, né, que então, música como modo de ação e interação humana, socialmente construída. E eu acho que isso é muito forte na nossa área. Talvez não essa a definição do Bowman, mas a ideia de música como prática social, que a gente fala, às vezes, até sem saber muito bem o que é, mas a gente está falando toda hora. Então, são vários autores que vêm nos orientando, e que eu acho que tem muito a ver com essa ideia de linguagem. Então, eu me lembro, uma das coisas que eu falei para os meninos logo de cara, eu falei, fiquei feliz que está na área de linguagem, que a gente fica toda hora, música é uma área de conhecimento, mas que talvez isso aqui tenha muito mais a ver com a música no meu dia a dia, na minha vida cotidiana, do que essa ideia da área de conhecimento. Claro, é. E tem uma coisa que eu implico com algumas coisas, dentre elas isso aqui, das mais cotidianas às mais formais e elaboradas. Parece que as cotidianas elas não são elaboradas, né? Então, essas hierarquias de valor são as que ficam implícitas e que eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, que parece que aquilo que vai ser tratado na escola é sempre mais importante do que aquilo que a pessoa vive no seu cotidiano. Então, não precisa ser uma coisa que opõe cotidiano com elaborado, cotidiano com formal. Existem coisas formais no cotidiano. Então, são nesses detalhes que a gente vê que, apesar da gente lutar contra uma hierarquização entre as linguagens, essa hierarquização ela está posta nas nossas palavras, sem que a gente perceba. Sim. E a vida das pessoas é que está em jogo. Exatamente. Tem um trechinho que o ponto é das mais familiares às menos familiares. Então, isso me parece muito mais justo. Então, tem linguagens familiares e outras não. Né? Tudo bem, agora, o que está longe é mais complexo do que está perto, então eu nunca estou no lugar certo. Né? Eu sempre tenho que sair de onde eu estou, de ser outra coisa. Então, isso, às vezes, é muito angustiante. E como é que eu vou ajudar a formar um sujeito inteiro para a vida se ele nunca é? Ele nunca é. Ele sempre vai ser. Então, a gente... Não, tudo bem, mas o que ele nunca serve. Então, nunca está bom, porque ele tem que ir para o mais complexo. Só que porque eu não dou conta de entender a complexidade dele. Né? Então, acho que o problema sou eu, não é ele. Né? Então, acho que isso. Bom, mas aqui, então, acho que a gente tem essa ideia de linguagem. Luiz, tem como colocar a linguagem aí de chegar na nossa definição já de... uma outra coisa. Então, tem essa definição geral. A gente vai lendo o documento... Não, a gente pode deixar aí já. É aquela definição da arte, da estética. Eu não tenho a página aqui. Então, assim, então tudo é linguagem, é uma coisa só, é o que nos une. E aí, quando a gente vai lendo, a gente vê que o tratamento dado a cada componente é distinto, mesmo nessa apresentação. Então, linguagem é muito mais a língua mesmo, a língua portuguesa, a língua estrangeira, que eu até acho, assim, dentro do meu pouco conhecimento, que eu acho que a língua estrangeira tem mais cara de linguagem nesse sentido, né, de modo de ação e interação, do que a língua portuguesa. E aí, então, essas duas, aí aparece as artes e as práticas corporais. Então, no final, claro que existem
particularidades, a começar lá no início, quando eles dizem que, bom, são linguagens mediadas por palavras, sons, gestos, cores, etc. Bom, então a gente tem uma materialidade, uma forma de organização dessa materialidade que particulariza cada linguagem, talvez seja isso, assim, mas sem perder esse todo que aparece no início aqui de estar no mundo, de se expressar, se comunicar, de produzir sentidos, reconhecer os sentidos. Então, aí fica um pouco, quando chega na arte, o que nos pareceu bastante problemático é que essa linguagem é tomada como experiência estética. Você tem, eu não me lembro de estar. Aquela das dimensões lá essas são as definições, né? Enquanto isso, lembrar que a literatura também é tratada como uma dimensão estética, né? Então, o uso a presença da literatura é como estética. Claro, também é estética, mas é só estética. Então, aí acho que tem uma visão que é coerente, né, da literatura com as artes, mas que é bastante redutora de tudo que a gente é. Então, essa ideia de interação, de participação nas práticas sociais se perde, e parece que o que interessa é a atitude desinteressada da estética, né? Então, isso é uma escolha, né? Não, tem gente que realmente defende isso, acredita nisso. Eu, particularmente, não. E acho que a nossa área também não. É uma ideia, e sempre isso, arte e cultura, não existem manifestações, como tem na educação infantil, não existem práticas. Eu acho bem legal que a educação física fala sempre em práticas corporais. Então, não é então, tem a palavra prática. Poderia falar ginástica, esporte, dança, tal. Não, tudo isso são práticas corporais. Então, são coisas que a gente vivencia e vivencia em grupo. E aí a gente não fala em práticas musicais, né? A gente não fala em práticas artísticas, a gente fala em arte. A gente fala em... Outra coisa que aparece aqui, em alguns momentos, é aquela ideia de ampliação de objetos e autores, né? E não, por exemplo, de práticas e repertórios. Eu não sei se aí teria que ver a ideia de repertório como uma materialidade sonora, mas que é produto dessa prática, né? Então, e o repertório tira a autoria, então não é uma obra. A obra, a gente sabe, tem uma tradição que ela vira coisa, né? Ela vira ali um objeto, um autor. Não é o autor que interessa quer dizer, eu acho, né? O social, o quanto aquilo nos constitui, nos representa, nos faz ser quem a gente é, ou quer ser, ou não quer ser, né? Então, isso acho que é realmente a ideia de linguagem se foi. Então, aqui aqui deve articular, né? O ensino de arte deve articular. Isto é uma prescrição. Então, se ele deve, ele está dizendo o que todo mundo vai ter que fazer na escola. Eu não quero orientar os meus alunos no estágio nessa direção, confesso. Então, por isso que eu... Como? 6 dimensões. Tudo bem, eu acho bacana isso, até é bem claro, né, o que tem ali, então, o que caracteriza a singularidade da experiência estética. Então, se é o que torna a experiência estética singular, e a gente entra na escola por uma singularidade que é a experiência estética. E aí a gente vê o que a música faz com a gente, o que a gente faz com música na vida, e está muito além da experiência estética, né? E a gente tem uma produção que está aí dizendo isso o tempo todo. Talvez, sei lá, se a gente tivesse uns 20 e poucos anos ali atrás, isso não chocasse. Mas hoje, com todos os diálogos, com essa ideia lá, pensando aí na Margarete, né, que é a Rui que está participando, então, o encontro da BEM lá de Uberlândia, foi em 2001, né? Que essa ideia da multiplicidade de sujeitos, de espaços, de competências. Acho que tem o texto da Regina também, né? Da Regina Márcia, né? Então que a gente está falando disso faz um tempão, né? E está se construindo. Não é a única possibilidade, não é negar uma experiência estética e não é negar a estesia, que eu acho que isso é
é muito bacana se a gente pensar na experiência. Então, acho que isso também me parece que a gente superou. Não sei, não dá para falar todo mundo, mas aquela ideia de que se aprende música vivenciando, experienciando música, né? Acho que isso virou um consenso, ou se não é um consenso forte, né? Não é um consenso geral, mas eu acho que é um consenso forte. Então, se a gente pudesse pensar nisso tudo como possibilidades, né? Mas não, aqui está como uma exigência, deve ser. Então, esse é o centro da proposta de artes. E aí, a gente falando de novo dessas coisinhas dos termos, né? A palavra estética ou estético aparece ao longo do documento de diferentes maneiras, né? Então, a dimensão estética, que é aquilo, né? Dimensão ética, política e estética, que aí tem a ver com isso aqui, com a estesia, com a sensibilidade, compreender o mundo pela percepção, foco no sujeito, na criatividade e tal. Mas aí tem a dimensão ética e a política. Tem até um livrinho lá. Eu não sei quem exatamente é a origem desses 3 pontos, qual que é, mas tem um livro da Terezinha Rios, né, que ela trata disso, e vários outros autores. Eu não sei de onde começou isso, mas conheço um pouco pela Terezinha Rios. Então aparece como recurso estético. Estética vai aparecer na filosofia como estética, ramo da filosofia, né, aparece ali são vários termos: formação estética, dimensão estética, recurso estético. E, para nós... Então, então, aqui até a próxima perguntinha, a partir da Marisa, é o que se entende por estética? Então, isso não está claro, qual é essa estética, por que essa estética, o que é. Então, isso, se a gente lê Vamos lembrar, né? Tem aquela discussão da filosofia da educação musical, do Riemer, e depois a nova filosofia com a praxialista ou pragmática, que é o Eliot, e vários outros que vêm, né, defendendo isso. Então, e aí eu acho que é isso. Assim, a gente tem muita discussão, ou tem discussão na área, sobre essa educação musical e estética. Então, pode até ser que o modelo aqui seja outro, um que aparece nas artes visuais. Até assim, o Marcos Vilela Pereira também, ele tem um texto lindo, né, que ele é bonito, falando dessa educação estética. Mas eu não sei se é isso que a gente vai entender. A gente sabe que tem o foco nas obras, na apreciação e não no fazer, no valor. Então, a gente já tem uma construção de educação musical estética que, hoje, ela vai contra os princípios de justiça, igualdade, direitos humanos, reconhecimento a vivência, aprender com a diversidade, com a diferença e tal. Então, hoje, ela negaria, tomada como único caminho, ela nega o que está constituído, né, o que está ali nos próprios documentos. Eu sinto assim, sempre que a gente precisa estabelecer uma relação mais direta entre as muitas formas de artes, pontualmente, pelo menos dessas 4 explicitadas como linguagens hoje, né, há uma reivindicação de muitos outros segmentos das artes, né? O pessoal da performance, por exemplo, não se reconhece dentro do teatro, nem da dança, nem da música, enfim. Sempre que há uma discussão de caráter nacional, isso aconteceu muito fortemente na prova docente, né, que ainda não saiu, não sei se sai mais, mas foi um investimento do MEC durante 6 anos de debate intenso, muitas experiências, algumas aplicações, né? E lá a gente tinha um campo constituído de artes, porque a primeira perspectiva da prova docente era para o professor pedagogo, não era para os professores o termo que se utiliza lá, ensino de, né? E a grande confusão disso, que eu acho que está dentro do que a Luciana vem falando, é que há uma série de expressões, que eu não sei dizer se é o caso aqui deste momento, né, nesse caso, mas há uma série de expressões que são bem resolvidas para as artes visuais que para a gente não funcionam, e vice-versa, né? Então, eu me lembro do grande impacto, que foi até assim, ruim para a gente na definição da prova docente, é que o pessoal da dança e do teatro
se posicionou, num determinado momento do INEP, contrário à proposição em conteúdos de perspectivas formativas, nesse caso, avaliativas, para essas duas áreas. A gente acabou perdendo a representação dessas áreas, porque também acho que o posicionamento não foi no momento muito devido, né? Uma avaliação em larga escala, ela precisa de uma dimensão objetiva de proposição de conteúdos, não tem jeito, né? Mas eu sinto que aqui tem mais um problema do documento, que na forma de conceber a proposição geral para o campo das artes, há um esvaziamento de algumas questões que a gente já aprofundou, não vou dizer aprofundou mais do que as outras áreas, mas aprofundou em questões mais específicas no que tange ao campo da música, né? Essa própria discussão do que é criação para a gente, né, é bem diferente da discussão do que é criação no campo das artes visuais, né? Então, eu sinto que é um ponto problemático que retrata, acho que diferente daquilo que a gente comentou, que parte do documento passa por muitas mãos, essa parte ela acabou ficando um pouco mais restrita, né? Não estou nem dizendo que uma mão só, duas mãos escreveram, mas ela não consegue dar conta desse panorama abrangente, dessa proposição que, nesse momento, é geral para o campo das artes, né? Isso é um cuidado que a gente precisa ter. E pensando nisso, quer dizer, a gente tem aquela proposta ou metodologia triangular, que então tudo é fazer, fruir, refletir. Para errar os aqui é muito fácil, né? Então a gente não usa isso, né? Ou a gente usa muito pouco essa ideia. Até essa ideia do fazer, né? Ouvir é fazer. A gente está falando em vivência, em experiência, em relação com música, a própria ideia de fruição, né? Então eu não sei se essa fruição ou a reflexão é em que sentido, em que direção. É uma reflexão nesse campo de organização dessa materialidade, o julgamento da materialidade, ou é uma reflexão que vai englobar, vai contemplar a vida do sujeito também, né? Ou os sentidos, né? Sentidos para cada um, para cada sujeito. Então, com tudo isso, essa proposta ela é redutora, pensando no que a gente faz, né? No que a gente vem produzindo, e aí acho que a ABEM representa o que a gente vem produzindo. Então, se a gente for buscar ali nos trabalhos da ABEM, é claro que a gente vai encontrar algumas propostas de educação estética, apesar da discussão ali, né, das filosofias. Inclusive, tem o texto do Lazarin, que é lá da UFSM, né, trazendo, falando sobre isso, sobre essas duas filosofias, tal. Mas há uma limitação do trabalho dos professores e alunos nas escolas às experiências estéticas. Então, aí, essa ideia de pouca diversidade, pouco uso do conhecimento, porque a atitude é desinteressada. E eu acho que, na nossa área, cada vez mais, a gente fala do quanto o conhecimento, a prática, o repertório é interessado, endereçado também, né? Então, não tem a crítica do conhecimento também. Aí a definição da área de música, quer dizer, tudo que aparece da área de música compra a educação estética, né? Então é isso, quer dizer, a gente não sabe exatamente como está ali, mas o foco também é essa vivência da arte, talvez de forma desinteressada, né? Então acho isso é bem complicado. E agora vem essa definição, como o Luiz já disse, não define música, mas o trabalho pedagógico com música, e, se a gente for bem em linha dura, tem uma série de inconsistências conceituais, né? Que, claro, a gente estava aqui falando, quantas vezes a gente teve que fazer isso? O que é música? A gente estava conversando, né, programando, aqui vendo a programação, Luiz, assim, o que é música, hein? Então, assim, a gente faz, a gente ensina, a gente aprende, mas parar para pensar, aí... Bom, eu pego as definições do Bauman, né? Aí bom, o processo está relacionado à mobilização, transmissão e apropriação de conhecimentos adquiridos por meio do exercício de práticas musicais sensoriais, analíticas e discursivas. Eu não sei o que é uma prática musical sensorial, analítica e discursiva. Sensorial, até pensando na estética, toda prática musical seria sensorial. Então, eu não teria nem... Isso seria da natureza,
da experiência. Então, ali, o analítico é uma prática musical analítica e discursiva, então a análise ela é discursiva, né? Então, aqui acho que já tem um probleminha. Tendo como princípios fundamentais o fruir, o refletir e o fazer música. É uma pena que o fazer venha no final, né? E esse fazer, quando a gente fala em fazer música, geralmente o fazer, com essa palavrinha, é o que a gente chama de composição ou criação e performance, em execução. Não é o ouvir. Não é o ouvir dançar, o ouvir né, assim, vivenciar. Cadê a Daniela? Está aí, que tem a construção do gosto? Então, o trabalho da Daniela, que do sertanejo, que é tão legal, assim, como é o fazer música, a vivência musical ali, vai muito além, né? É estar junto, é ser quem é, assim, é outra coisa. Então, difícil. Aí, bom, as bases epistemológicas da produção de conhecimento em música. A gente não está falando, acho que, nesse nível de produção de conhecimento. Então, se você está falando em bases epistemológicas, a gente está, palavrinha perigosa, né, Thaís? Epistemologia. Então, o que seriam essas bases? Para a gente usar esse termo, então, você tem que dizer o que é epistemologia, o que seriam essas bases. Em música se constitui na relação entre aspectos da educação musical e de outros campos do saber. A origem disso aqui provavelmente é aquele artigo do Kremer, né, da Em Pauta, que citamos, muitos de nós o tempo todo, às vezes sem saber. Eu sei que você não cita, Luiz. Eu cito bastante. Agora não mais, porque dá essa segurança, porque é um texto que vem, traz uma definição, não dá para a gente ficar fazendo aquela reza sem sentido, né? Repetindo, tem que saber o que está ali, tem que avançar. Mas traz uma definição que nos dá alguma segurança, eu acho, assim como as definições do Bowman me dão segurança, né? E aí, o que eu acho complicado aqui é que esses aspectos de outros campos, esses outros campos do saber não são considerados nos objetivos. Então, aqui a gente também tem uma outra incoerência ou inconsistência entre o que a área diz de si e o que ela diz para os estudantes, né? Então, que eles realmente... e isso não aparece até lá no ensino médio, usos e funções, mas por que eu não posso trabalhar isso no primeiro ano do ensino fundamental, né? Se a música é vivida pelo seu uso, pela função, né, naquela inteireza toda. Bom, compreensão do sujeito, a relação consigo, com o outro, com a sociedade e com a própria música. Então, aqui vem o objeto. Então, a música é uma coisa, o outro, a sociedade, outra. Então, a ideia de prática de linguagem se perde, né? Porque a música ela só é se tiver gente, né? Com ali, então tem que ter um, outro, a sociedade. Bom, aí, ao final, as condições todas, o que precisa de espaços, etc. e tal, e as necessidades específicas de formação. E eu não sei se isso diz algo, pensando ali em orientar os professores, ajudar as escolas, né? O que a gente poderia dizer, né, para que isso dissesse algo mais do que a gente já sabe, algo mais do que os professores e as professoras que estão nas escolas já fazem. Então, acho que aqui é bastante... Tem uma série de problemas conceituais, os termos imprecisos, e não tem a ver com o que aparece depois nos objetivos, né? Não, desculpa. Tá. É que ali, aquele final, outros campos que possibilitam a compreensão musical do sujeito no que se refere à sua relação consigo mesmo, com o outro, com a sociedade e com a própria música. Então, que aí você separa a relação. A ideia de linguagem é que a interação é mediada pela música. A ação e interação social mediada pela música. Então, não existe uma coisa. Por mais que a gente tenha um objeto, se eu estou falando em linguagem, a música vai mediar todas as interações. Então, a minha relação... Não, tudo bem. Eu acho que a minha relação com o outro se dá por meio da música.
Então, aí eu não tenho... A minha relação com música é sempre uma relação comigo, com o outro, com a sociedade. É essa separação, achar que existe uma relação, eu e o Marcos, eu e a música, o Marcos e a música. Não, a minha relação com o Marcos é via música. É. Bom, pode ser que não, né? É isso, por isso que a gente vai discutir depois tudo. Mas é essa ideia de chamar, de ser uma coisa. E aí, claro que existem elementos, tem um código a dominar, eu tenho que aprender a falar, né, essa língua. E, para isso, a gente vai cair no grave agudo, tal, aquela coisa toda. Mas, até chegar no grave agudo, tem um monte de coisa para fazer antes. Né? Assim, o grave agudo é... Grave agudo, meu trauma. Eu acho... Então, era isso, falando isso. Bom, eu acho que aqui a gente volta àquela questão fundamental que eu coloquei pela manhã, né? Nós estamos convocados a ter que dizer aqui o que música, nessa realidade, representa. Né? Todas as áreas apresentam uma perspectiva. O que é teatro? Apesar que algumas falam dos objetivos, outras falam de relações, etc. Né? No caso da dança, as artes visuais. Então, aqui tem uma definição explícita, que ora pode ser mais aberta, ora pode ser menos aberta. Acho que essa é a grande questão para nortear qualquer definição de conteúdo. Né? Eu não tenho problema com conteúdo, acho, inclusive, necessário. Acho que o grande problema é que, se a gente coloca aqui que nós estamos falando de música como um fenômeno integrado, essas muitas formas de expressão, que organiza, representa, desorganiza, se for o caso, né, a partir de materiais sonoros, representações que estão num plano muito mais amplo do que essa dimensão estética, limitando estética à dimensão do som, a gente entende, então, que uma proposição de conteúdos não poderia ser fechada a um tipo ou a alguns poucos tipos de música. Né? Então, se a gente vai falar de tonalidade, pensando no Brasil, e olhar para universos mais amplos, a gente vai perceber que isso não é um conceito universalmente para todas as músicas. Se a gente vai falar de métrica rítmica, no conceito de métrica que a gente utiliza, talvez isso não seja possível, talvez não é possível para pensar em todas as músicas. Acho que esse é um problema, né? Porque a gente vai ter que, de alguma forma, participar da proposição, pelo menos, né, a uma resposta aqui nesse lugar do documento. Né? Porque cai nesse dilema. Assim, eu falo, mas não falo, eu chego, mas não falo. Aí eu me lembro da Marisa me dizer lá na ABEM, né, assim, Luiz, acho que não dá para dizer que a proposta é ruim, é específica de música, mas elas também não dizem nada diretamente. Então, a gente olha e não entende. E acho que, para a gente chegar num grau de esclarecimento maior, se isso coletivamente nos interessa, a gente vai ter que partir de um conceito que seja um conceito abrangente, integrador, né, com base, claro, a Luciana está retomando essas muitas visões para dizer isso. Né? A gente vem há algum tempo no Brasil, no campo da educação musical, que tem uma história, que tem uma trajetória, constituindo formas de pensamento, que certamente daqui a 10 anos, quando a gente olhar para qualquer proposição que a gente fizer hoje, a gente vai achar um pouco limitada diante do momento, mas que hoje, a gente tem uma base, e é nessa base que a gente vai trabalhar. Né? Então, eu sinto que, nesse momento aqui, nós vamos ter que fazer um bom trabalho para dizer o que nós estamos entendendo por música. A gente sempre acha que está falando a mesma coisa, mas não está. Né? São muitos os conceitos que permeiam as nossas vidas. E o incômodo, quando a Luciana diz assim, eu não me reconheço diretamente nesse conceito que aparece explícito. Né? Então, como é que a gente vai trabalhar de forma a apresentar alguma coisa objetiva? Tem que ser, porque ela vai aparecer num documento, mas essa objetividade não nos desconstrua, né, a ponto da gente não reconhecer nela aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pensa. Depois dessa definição, que é fundamental, e das definições anteriores, que são fundamentais para essa, a gente entra num grau de especificidade muito maior, que só pode chegar a alguma proposição coerente se a gente conseguir uma coerência nessa primeira proposição. Né?
Luiz, pode colocar nos objetivos gerais da área de linguagens na educação básica? Que eu acho que esse é o ponto também. Quando a gente tem níveis de objetivos das linguagens. Então, pensando só nas linguagens. Então, a gente tinha lá os 12 direitos, aí a gente tem objetivos gerais de linguagens da área, na educação básica, depois vai ter no ensino fundamental e no ensino médio, e vai ter aí os específicos de cada área. Então, só lendo aqui esses gerais da área na educação básica, então esse é o grandão, né? Que eu acho que eles mudam a natureza é outra, o formato é outro quando vai chegando lá na música. Então, interagir com práticas de linguagem em diferentes modalidades, na perspectiva de sua recepção e produção, de modo a ampliar gradativamente o repertório de gêneros e recursos comunicativos expressivos. E aqui, gêneros, me parece que é no sentido de gêneros do discurso, que é como a linguística aplicada, a linguística vem trabalhando no ensino da língua portuguesa e da literatura, né? Então, a gente pode até pensar nesse repertório, nos nossos gêneros, né, nas nossas músicas, tal, mas, enfim, interagir com práticas na recepção e produção. Reconhecer as condições de produção das práticas de linguagem, que aí eu acho que a gente vem nesse aspecto social. Quem, o quê, por quem, para quê, em que suporte, que tem a ver também com tecnologia, modo de circulação, materializadas aí nas 4 linguagens. Mas condições de produção, então não é aquela coisa neutra, né, isolada. Refletir sobre os usos das linguagens, os efeitos de sentido de diferentes recursos expressivos. Isso me parece que está sendo dito a partir da língua portuguesa, da língua estrangeira, mas a gente também pode pensar, para nós, uso e efeito de sentido, né? Poderia tirar esses recursos expressivos ali, mas até acho que isso aí também tem a ver com a gente. Compreender a diversidade de manifestações como construções sociais e culturais, relacionando-as com ideologias e relações de poder. E aqui eu acho que volta tudo aquilo, né, que a gente estava falando de prática social e tal. Interagir com o outro, usando expedientes comunicativos e expressivos nas diversas práticas sociais, de modo crítico, autoral e criativo. Então, vem a prática social. E aí, na última que aparece, a estética. Reconhecer a dimensão poética e estética como constitutiva das linguagens, apreciando a cultura, a arte e a língua como patrimônios. Então, eu só aprecio o patrimônio, né? Não posso fazer parte. Contribuir para que ele tenha sentido, não. E aí, bom, tudo bem, é uma dimensão que constitui, mas cadê a dimensão social, cultural, política, histórica, ética, né? Então, por que a interação com o mundo não se dá, né, por meio dessas outras dimensões? É só pela dimensão poética e estética, na dimensão técnica também, né? Então, não é... E até isso, não é contraditório pensar somente em dimensão poética e estética e associar isso a patrimônio, que é social, cultural, tem poder, tem, então é mais, acho que me parece um furinho ali, né? Qual que é o reconhecer as condições? Sim, mas você vê que um contradiz o outro. Então, eu vou compreender a diversidade, mas patrimônio é só o estético. Patrimônio é... Tem uma hora ali que também aparecem os cânones, né, da arte. Por que eu tenho que aprender só os cânones? Ou cânone é o que está na história da música, é o que está nos livros. E o cânone do Congado? Ponto de vista, exatamente. Quem definiu, né? Tudo bem, tem cânone. Vamos assumir que é cânone, vamos fazer... Né, mas não me diz por que é o cânone, né, e não o outro. Com relação a essas relações de poder, qual é o contexto, assim? Porque, assim, na hora que ele faz relacionando-os com ideologias e relações de poder, qual é o ponto das relações de poder? É macro, é pertencimento, é afirmação?
todos os níveis. Isso tem um pouco a ver com esse equilíbrio, um pouco não, tem muito a ver com essa ideia do equilíbrio de vozes, né? São construções sociais relacionadas com ideologias e relações de poder, onde algumas culturas, algumas vozes, aquela história do Boaventura, das ausências, sociologia das ausências, né? Que é essa construção da diversidade das manifestações, elas não são equilibradas, né? E a gente tem uma série de ausências que o processo está um pouco no princípio geral da base, né? Você traz as muitas vozes de maneira equilibrada e tem muito a ver com essas desconstruções que a Lu está apresentando. Ora, o documento aponta para essa tendência, ora, ele ainda cai no dilema dos cânones e das especificações, que são cânones estabelecidos a partir de alguns princípios, né, orientados por esses desequilíbrios de vozes. Bom, então, esses geraisões, né, da educação básica, artes na educação, linguagens na educação básica, aí a gente vai lendo os outros, em função do tempo, né, para a gente... vamos já direto lá para os da música, os objetivos, porque o ponto que a gente percebeu é isso, assim, né? Então, é aquela... Você começa e fala, uau, eu falei que nem primeiro capítulo de novela. Um dado não acadêmico, que eu adoro novela. Então, assim, aquele primeiro capítulo, eu falei, nossa, essa novela vai ser muito boa. Aí tá, a primeira semana vai a segunda, tá, aí você para de ver. Então, um pouco está está perdendo. Tem muita novela boa. Já a base, vamos colocar. Hoje tem uma muito boa. Assim, não. A novela? Não, a gente estava falando da base. Em rede... Não, eu adoro, todo mundo sabe que eu adoro novela. Não tem medo. Não, nos da música mesmo. Então... Não, estava dizendo que a pergunta geral dos objetivos das artes é boa. Quais são? Ele começa perguntando quais são os saberes e as práticas em arte relevantes para a atuação crítica do estudante no seu contexto, em cada etapa e modalidade escolar. Certo? Isso é uma pergunta forte, né? Isso é aquilo, é daquilo que a gente está falando. E quais desses saberes e práticas os estudantes já conhecem? Ou seja, estamos reconhecendo a presença dos estudantes. E até que ponto e quais eles ainda precisam aprender e ou aprofundar para que atuem de modo crítico e autoral no seu contexto, em cada etapa e modalidade escolar. Aí já parte do pressuposto que eles precisam aprender alguma coisa e aprofundar para melhorar o seu contexto, que já tem uma hierarquização de valores aí. Mas, sim, até que ponto que a gente pode ampliar o contexto de ação dessas pessoas para que não fique limitado no seu contexto, que é aquela velha história do ele gosta de determinado tipo de música porque ele só conhece aquele tipo de música, ou porque ele, apesar de conhecer todos, ele tem toda uma história de constituição de sujeitos, sua identidade. Então, mesmo conhecendo tudo, ele continua gostando daquele tipo de música, não é? Então, essas perguntas gerais, elas são interessantes, mas na hora que a gente desce, por exemplo, tem vou adiantar que é o que a gente achou mais engraçado, que é a construção de instrumento na educação infantil, no ensino fundamental 1, anos finais, no ensino médio, o tipinho está fazendo um violino, né? Ou o que é pior, ele faz um chocalho na educação infantil e ele termina o ensino médio fazendo um chocalho, né? Então, complexo. Que ficou mais complexo. Então, vamos para os objetivos da música. Essa ideia do precisa, né, que eu acho que claro, a gente, como professor, em qualquer nível, você tem intenções, né? Então, você acha que o outro precisa de algumas coisas. Até aí, eu acho que essa é a função, é um trabalho que vai ter algum... não sei, não é bem prescrição, né? Mas pode soar como prescrição, mas a gente tem as nossas intenções. Mas acho que essa ideia tem o Gabriel Junqueira, que é professor lá da Faculdade de Educação da URGS, tem um texto, ele trabalha com educação infantil. E ele fala um pouco assim de um cardápio, né? Você chega para dar aula, então você oferece algumas coisas que você acha que são relevantes e elas vão sendo construídas aí a partir do que os alunos trazem. Tem uma frase que eu adoro, até citei ele lá num texto, que é:
ver o que os alunos querem, porque precisam aprender. Porque se eles querem, é porque eles precisam naquela situação, tal. Então, essa ideia de ouvir ali o sujeito. Então, essa ideia do precisar, não sou eu só que vou dizer, né? Então, aqui tem uma limitação, que é uma limitação de qualquer currículo, então eu tenho que deixar aberto ou saber que isso é parcial, né? Para o sujeito se tornar tudo aquilo, ele vai ter outras coisas, né? Pode ir para os objetivos? Tá. Então, bom, são aqueles 3 níveis. O primeiro, vivenciar práticas de apreciação, criação e interpretação, considerando o processo de experimentação instrumental, convencional, alternativa e vocal, individuais e coletivas. Aí, bom, a gente vê o próprio uso, então, da palavra criação, como o Luiz falou, interpretação, que talvez a gente pudesse pensar em performance de uma maneira um pouco mais ampla, apreciação, o uso. Por que foram essas as palavras escolhidas? Eu acho que a gente poderia pensar em outras, né? Eu sempre me lembro de um colega muito querido, que é o Antônio Carlos Borges Cunha, que ele é compositor, e um dia eu vi ele falando isso, assim, não, a palavra é composição, porque o que a gente faz é pôr junto. Então, a própria ideia e a criatividade, ela vai atravessar muitas coisas, né? Então, a criação, aqui, ela está como composição, invenção, arranjo, essas coisas, e eu acho que a ideia de experimentação instrumental e vocal, como é que eu vou fazer essa experimentação na apreciação e em práticas individuais e coletivas. Entendo-se a estética aqui, me parece que é a vivência pela vivência. E vivência me parece que é condição para a aprendizagem, e não um objetivo de aprendizagem. Então, e eles já vivenciam, os estudantes já vivenciam, talvez práticas de composição sejam menos frequentes, mas as criativas não, né? Elas vão acontecer de diferentes maneiras, mas então fica um pouco, tá, para que eu vou depois de vou pensar, ele já está com 6, 7, 8, 9, 10 anos, né, na escola. Se começou lá na educação infantil, então o que ele faz é aquilo que ele já faz, né? Então aqui eu acho que não tem qualidade, a gente tem essas imprecisões também, né, do que é. E depois bom, são só comentários gerais, né? O segundo objetivo, conhecer os elementos constitutivos da música em experiências de criação, interpretação e apreciação, contextualizando. Conhecer, eu acho que é também, de novo, um verbo. Eles já conhecem, talvez eles não saibam nomear, eles não saibam identificar, relacionar, né? Ou façam isso de uma determinada maneira e a gente quer em outra direção, né? Então, quer dizer, e para quê? E por que a gente estuda esses elementos constitutivos da música? Que eu acho que quando eu brigo com o grave agudo é isso. O problema é estudar o grave agudo, morrer no grave agudo. Aquilo tem um sentido quando eu estou pensando nessa materialidade sonora, numa organização dessa materialidade no tempo, que música acontece no tempo. Então, não sei também, de novo, é o que eu penso, né? Mas, de qualquer maneira, conhecer esses elementos em direção a alguma coisa. Se a gente volta lá nos gerais da área, né, de linguagens, bom, a gente vê que é para interagir nas práticas, que é para, sei lá, para entender os sentidos, para alguma coisa isso tem que ser, não pode, porque aí, se eu estou trabalhando só com um elemento, eu estou tratando muito longe daquela ideia de um letramento, né? Então, aí, de novo, acho que tem uma contradição. O terceiro, experimentar, aí vem esse dos instrumentos, né? Sonoridades, materiais, técnicas para a construção de instrumentos. Então, eu sei, a brasileira que tem, né, um texto que ela até coloca no tecla, coloca um outro C, aquela tec, né, aquela coisa. Tudo bem construir instrumento, todo mundo constrói instrumentos, tem o Vanilton, dá cursos, né, Vanilton? A gente sabe que a gente faz isso, mas isso é uma atividade, né? Pode ser um projeto, alguma coisa, mas ela tem um fim além dela, né? Senão a gente vai formar luthiers, né? Aí é a formação técnica. O outro, manipular fontes sonoras diversificadas, convencionais e alternativas, explorando-as em propósito de criação e interpretação.
qual é a diferença da ideia de vivenciar, de ver os elementos? Então, o que de novo, é uma atividade. Tudo bem que a gente vai aprender pela experiência, mas então por que tem essa de manipulação das fontes e não tem uma que eu manipule, sei lá, que eu faça outra coisa, não sei, né, que eu relacione o repertório com situações assim assadas. Então aqui acho que acaba virando atividade de ensino e não objetivo de aprendizagem. Então a gente tem aqui isso, né? São maneiras, são estratégias e procedimentos para aprender música, só que a gente não deixa claro o que se aprende. Porque a aprendizagem é mudança, né? A aprendizagem é algo, alguma transformação conceitual, procedimental, atitudinal, para usar os termos ultra-tradicionais, né? Mas algo mudou. Eu compreendo uma coisa que eu não compreendia antes. Eu consigo fazer uma coisa que eu não fazia antes. Eu consigo juntar um som com o outro. Eu consigo reconhecer um som que eu não reconhecia antes. Mas tem alguma coisa acontecendo. E aqui a gente vê os verbos, eles mostram muito ações, né, que eu acho que não dizem quais são essas aprendizagens. E pensando nos 12 direitos lá no início, ou nos objetivos da área de linguagens na educação básica. Porque aqui a gente tem um pouco o domínio de uma materialidade, mas que morre no próprio domínio. Ele não sai de si ali, né? Conhecer repertório musical regional, nacional e estrangeiro, que também é um pouco complicado, essa ideia de regional. O que é um repertório regional? Talvez até a gente consiga dizer um pouco, mas nacional e aí o estrangeiro, e são termos que não aparecem, né? Tem uma ideia de povos, sociedades, grupos. Então, a gente está talvez esteja usando aqui uma ideia geográfica, física, para falar de coisas que atravessam fronteiras, né? Que não tem essa localização espacial tão forte, relacionando códigos e convenções que são específicos da música. Então, também não entendo o que é isso. Claro que a gente tem códigos e convenções, é importante conhecer para se tornar mais proficiente, autossuficiente nessas linguagens todas. Da música, isso. O repertório, e é o repertório, né, também. E o que é isso? Eu reconheço pelos códigos. Qual é o sentido de reconhecer? Eu vou dizer isso é X, isso é Y, mas o que eu faço com isso? E isso ser X ou Y não é só por códigos e convenções, é por usos, é por sentido, né? Então, também tem uma outra limitação. Criar e apropriar-se de diferentes formas e técnicas de grafia musical, convencionais e alternativas. Bom, tem essa ideia do letramento, da alfabetização, mas talvez não seja essa ideia da grafia, talvez pudesse pensar como um registro. Tem um foco lá nas tecnologias, né? Então, tecnologia, para quem está no primeiro ano hoje, não é como a tecnologia para mim, que é um parto, é uma coisa. Eles, né, estão aí muito, muito próximos de tecnologia. E por que pensar o registro só como grafia? E aí, quando eu falo registro, tem a ver com o sentido da grafia também. Então, que eu acho que eu vou me apropriar dessas técnicas, dessas formas, para quê? Para compreender o quê? Né? Então, tem a ideia lá de patrimônio. Por que o patrimônio não aparece aqui? Porque não é para trabalhar com uma criança de 10 anos? Pô, mas 10 anos você já tem... Você tem o teu patrimônio, né? Você tem um monte de coisa que é de tradição oral, que é cultura imaterial, tal. Então, também acho bem limitado. Exercitar a análise das produções musicais já consolidadas e próprias. Então, a minha não é consolidada. Individual e coletiva é o fim do sujeito, né? É triste. Então, exercitar a análise. A análise já é um exercício, é uma ação. Então, é uma ação atrás da outra. E por que eu faço análise? A análise é ferramenta. Eu vou analisar para compreender alguma coisa. E há vários tipos de análise. Então, a audição é analítica, né? Então, eu interagia, eu respondia aquilo, tem um nível de análise, né? Claro que essa análise não é a análise que se estuda lá na graduação, na pós-graduação, né? Então, e a análise ela vai a crítica, a reflexão, quer dizer, e há vários tipos. Há uma análise social, há uma análise
dessa materialidade, da organização, etc. E o que eu acho que falta aí, né? Então, são as identidades não aparecem, as vinculações com diferenças de gênero, etnia, religião, classe social, não tem justiça. E vamos pensar assim, gênero, nessa idade, né, nos anos iniciais, como é forte. Na aula de música, como religião pode ser algo, né, é daquilo de você se recusar a fazer, a ouvir, sempre tem algum caso, né? A gente sabe do racismo no país, então as questões étnico-raciais, elas não têm que começar quando você tem 15 anos, a gente tem que começar desde que a gente nasce. Então, essa ideia da diversidade, eu acho que se perde bastante também aqui. Então, as tecnologias que não aparecem, o patrimônio também que não aparece. Então, são vários pontos que estavam lá e que vão sumindo, né? E, para mim, o mais pensando na linguagem, é isso, assim, que a ideia de linguagem, como modo de ação, interação social, ela não aparece aqui, né? Bom, os seguintes, do 6º ao 9º ano, aí acho que o ponto, essas coisas vão continuar aparecendo. O problema é que a gente, como o Marcos falou, você não percebe um desenvolvimento, né? Então, conhecer aspectos técnicos, estilísticos, históricos e interpretativos na prática instrumental e vocal. E por que na prática instrumental e vocal, né? Por que não na prática musical? E por que interpretativo? E o estilístico não é histórico? Ai, não pode encostar. É sempre isso, prática instrumental convencional e alternativa. Que eu não sei o que. Carol, deixei voando. Não é. Então, e o convencional e o alternativo, a gente sabe que tem a ver com as formas de escrita, os instrumentos, mas será que até hoje é alternativo? Né? Tá a Marisa aí, né? 100 anos depois, então ainda é. Todo mundo faz um monte de coisa de paisagem sonora e explora, então ainda é alternativo. Então, são essas imprecisões que mostram, assim, eu acho que mostram as nossas imprecisões. Não é a pessoa que escreveu, é também a pessoa que escreveu, mas e eu escrevendo? Eu fiquei assim, falei, tá, vou fazer eu aqui. O que eu quero? O que eu ponho no lugar? Primeiro que é muito bom ter de onde partir, né? Que é mais fácil a gente criticar alguma coisa do que começar, né? Que eu vi a briga que foi lá quando eu fiz os direitos de aprendizagem com os meus alunos. Claro, eu fui lendo todos os outros direitos das outras áreas para achar alguma coisa. Mas mostra isso, assim, a gente tem uma história, discute, faz, pensa e tal, e talvez acho que tem bastante dificuldade de definir coisas que têm a ver com a natureza daquilo que a gente faz, né? Com esses nomes, enfim. Aí, bom, compreender e apropriar-se de repertórios, códigos e convenções que constituem as especificidades da música. Qual música, que especificidades. E o que são esses códigos, né? O repertório é uma especificidade da música, e tem problema de redação também, ou é o código, é a convenção. Identificando em propostas de... Tarará, tarará. E essa ideia de vou identificar os códigos, eu não vou manipular, eu não vou manusear, eu não vou usar, eu não vou criar e recriar, que isso aparece muito na educação física, né? Criar e recriar as práticas. Aliás, eu acho bem legal o uso da educação física. Quero fazer educação física e língua estrangeira também, acho bacana. E educação infantil. Bom, experimentar sonoridades, materiais, técnicas para a construção de instrumentos, já falamos. E, de novo, então é o mesmo, né? Aqui só mudou aperfeiçoando-os em nível de complexidade crescente, que é a complexidade. O chocalho simples e o complexo, o chocalho e o violino. Bonito. Aí, reconhecer e utilizar fontes sonoras diversificadas, que também já estava ali,
E, de novo, o reconhecimento da fonte no 9º ano. Hã? Não, é o outro. Eu estava juntando um com o outro, assim, né? Reconhecer e utilizar diferentes formas de grafia. Aí tem algumas coisas que realmente... Tudo bem, porque talvez seja muito difícil da gente pensar quem são esses alunos, em quantos anos eles tiveram aula de música, com quem a gente está nessa transição de ter o professor de música e não ter. Então, tá, não, eu não posso cobrar mais que isso. Né? Pode até ser, porque eu acho que não. Aqui eu estou pensando no dever. Mas, de qualquer forma, esse dever de construir, de usar fontes sonoras, eu acho que o direito de construir... Não, eu tenho o direito de entender o que a música faz comigo na minha vida, sabe? E isso eu posso... Isso é o que ela faz comigo, o que eu faço com ela. E isso dá para fazer no 1º, no 2º, no 3º, no 4º, no 5º. Né? Acho. Pronto, estou prescrevendo. Exercitar a análise e a crítica musical de repertório cotidiano, de outros repertórios da cultura musical brasileira e estrangeira, de novo vem essa geografia, de produções próprias, buscando a identificação de técnicas, formas, estilos e elementos musicais. Só a materialidade, a organização interna, o que a Lucy Green, né, chamaria ali dos significados inerentes. Então, onde é que está o sujeito, onde é que está ele com a música com ele, com a vida, tal. Então, acho que tem essa limitação. Tem todas as imprecisões, é um excesso de atividade ou de exercício que não mostra, né, não sinaliza o que se espera, que se aprenda a compreensão, o uso. E a mudança, né, na pessoa que está ali passando por tendo aulas de música, vivenciando música na escola. Então, acho que esse é um ponto perigoso. E aí, no ensino médio... Aí, no ensino médio, é que vai aparecer um pouquinho do... aqui. Eu não copiei o ensino médio. Tem um pouco mais do social. Aí vem mobilizar conhecimentos musicais específicos em propostas de criação. E antes não havia essa mobilização. É o que são conhecimentos musicais específicos. Antes a gente tinha elementos, fontes, né? Então tinha um nível ali, talvez uma materialidade. Vamos usar no nível lá do Suano, que estaria no nível dos materiais, né? Em propostas. Investigar diferentes gêneros da música brasileira e estrangeira. O que é música brasileira, o que é música estrangeira. Não tem nada que atravesse, né? Será que a gente tem que pensar tão delimitado ainda? Identificando elementos, códigos. E, então, é isso. Eu investigo um gênero. Primeiro que investigar é meio estranho, né? Talvez. Mas a investigação talvez fosse bem mais ampla que isso, mas o gênero é só para eu ver os elementos, códigos e convenções. Experimentar, voltar aos instrumentos, as fontes sonoras, aí acrescenta-se, né, analisando-as e contextualizando-as de forma crítica. E tem outra coisa também, isso do complexo, crítico, consciente. O que a gente quer dizer com isso, né? Talvez eu possa até pensar em direção a maior complexidade, mas eu tenho que dizer o que é essa complexidade, né? Ou, sei lá, eu até acho que na música a gente pode pensar nessa uma maior inter-relação entre as várias dimensões. Então, não chamo de complexidade, chamo de outra coisa. Acho que tem mais um, tem mais. Problematizar a produção. Por que a problematização só chega no ensino médio? Então, aí tem a gente parece que não acredita na capacidade dos alunos. Pô, são tão... Agora, em São Paulo, tudo isso que está acontecendo tão lindo, né? Estão dando uma aula, né, para a gente. Desenvolver práticas de criação a partir das vivências e manipulação de repertório cotidiano e outros repertórios. Essa ideia do cotidiano, né? Então, o repertório que é cotidiano, ele também é de fora, ele é nacional, ele é estrangeiro, então não sei o que é. O cotidiano para quem, tudo. Formas de grafia musical, de novo, até aqui não tem
uso e compreensão da grafia em repertórios diversos. Mas e o sentido da grafia, né? O sentido do registro. E nada de tecnologia, né? Oi. Que é esse sistematizado, né, que o Marcos está falando. Fica até confuso que quando ele busca lá no começo a prática regional, o que é realmente a prática regional já consolidada que vai ser posta nessa educação musical? Será que as práticas regionais que realmente estão nos cercando, lá no bairro que o sujeito vai estar, né, vai estar consolidada ao ponto de ser contemplado aí? O que é estar consolidado? Né? E aí, o que eu também fico me perguntando, uma coisa que foi tão discutida nas diretrizes da implementação da música, onde que estão os mestres do saber? Como que a gente vai dialogar com a música, com os mestres do cotidiano? Eles não têm lugar, porque, do jeito que a base deixa a gente entender, eles não têm um conhecimento sistematizado, né? Ou não é consolidado. Se está sistematizado, ele não é nem nacional, né? Sistematização que não é da norma de sistematização. Bom, então tá, vai ali. Aí vem os usos, funções e significados, né? Nas diversas culturas do passado e do presente, partindo da análise do contexto local. Que é estranho você estar no ensino médio e aí parte da análise do contexto local. Isso tem que acontecer lá no primeiro ano, né? Isso, local, o que é local? Isso que também, com internet, com tudo bem, a gente não tem uma inclusão digital, assim, né? Mas com televisão, o que é o local? Então, o que já vou eu falar da novela? A música da novela é música local. O celular, né? Tá tudo, a gente anda, tem todos os brinquedos. E analisar e refletir sobre o mercado de trabalho, o consumo da música e sua relação com as demais áreas da arte e da cultura. A própria noção de... Você pensa no mercado de trabalho, mas e a noção de música como trabalho? Que talvez isso seja... Não é nem como profissão ainda, né? Como trabalho, como um ofício, essas coisas todas. Consumo só no ensino médio. Né? A gente consome música desde de criança. Modernidade é isso. No ensino médio é que a gente pensa em se profissionalizar, né? Então, chega naquela época que você quer ser músico, então tem que ter uma estrutura, né, para que isso aconteça nessa fase que é decisiva. E eu estou me segurando ali para falar alguma coisa que eu acho que é importante, que é a questão da música dentro do contexto histórico, né, que a gente vive. No momento em que a gente nasce, né, a gente está ali já imerso na historicidade, né, a questão cultural e tudo, isso é de criança que vai subindo, vai levando. Então, eu fiquei pensando aqui, como é importante a gente, com relação ao que a gente está discutindo aqui, colocar esse contexto histórico nosso, geográfico, sabe, valorizar essa vivência de criança para que a gente tenha consciência lá na frente desses conteúdos que a gente vai aprender lá para frente. Poxa, eu vim daqui, então qual é a minha cultura local? Eu nasci daqui, então a gente vai aprendendo os elementos musicais à medida que a gente se reconhece dentro de uma história, né? E eu acredito que assim você chega no ensino médio mais capaz de identificar esse pertencimento mesmo do qual. Então eu fiz algumas anotações ali que eu acho que à medida que a criança vai se desenvolvendo, ela vai tendo capacidade de aprender conteúdos mais complicados. E o que é difícil? É você entender os elementos de uma forma crescente na música e contextualizá-los dentro do nosso crescimento como ser humano. E pode começar isso de criança. Essa que é a colocação que eu quis colocar, assim, registrar. Obrigada. No IBC a gente combinou tudo. Ainda não. 4 horas, daqui a 16 minutos. Meu relógio aqui está no horário da Paraíba, do computador. Mas eu estou olhando para o outro. Daqui a 16 minutos a gente para.
Acho que a questão importante, primeiro, Lu e Marcos... não acabou ainda, desculpa. E tem uma coisa que eu acho interessante do momento, que estar todo mundo estudando um documento. Porque isso eu acho importante. Porque há uma mudança de formas discursivas, não é? E nós compramos ou aceitamos essas formas discursivas sem antes refletir sobre elas. Então, de repente, de expectativa de aprendizagem, muda para direitos de aprendizagem. E essa questão mesmo de ensino que vai para a aprendizagem. E eu, particularmente, apesar de, sim, a aprendizagem devolve um pouco para o sujeito o processo educativo, mas a gente não pode esquecer do professor. Né? O ensino não pode ser anulado. Né? Eu entendo um pouco que pode ser a tal da teoria da curvatura da vara, que a gente está muito para cá, você entorta bastante para lá para depois voltar. Então, eu acho que a gente vive um momento bastante positivo, mas eu acho que realmente esse estudo desses recursos discursivos que a legislação vem utilizando, eu tentei, acho que a gente tentou fazer um mapeamento de como começava, o que era no início e como que a gente chegou em direitos de aprendizagem. Né? Todas as formas pelas quais isso foi passando, porque eu acho que a gente não consegue se libertar muito bem dos conteúdos, a gente está preso nos conteúdos. Acho que são coisas que estão interiorizadas e que a gente tem dificuldade de pensar. Então, parece que só muda o discurso, mas as nossas práticas continuam as mesmas. Não é? Então, agora tem direitos de aprendizagem. Mas aí o professor pergunta, mas o que eu tenho que ensinar mesmo? O que é o conteúdo que eu preciso dar? O que eu preciso cobrar? Então, esse momento de reflexão eu acho bastante interessante, porque a gente para pensar, o que é isso? Direito de aprender. O que uma pessoa tem? E tem umas outras coisas que eu carrego, que são questões minhas, que são a dificuldade que, desde que eu comecei a estudar o currículo, eu fico pensando, que a Luciana falou, a gente consegue definir o que é música? O que é conhecimento musical? Para a gente chegar... A gente é capaz mesmo de dizer o que uma pessoa tem o direito de saber em música? Eu posso dizer para alguém o que ela tem o direito? Né? As pessoas não teriam que participar me dizendo o que elas... São questões... Essas são as relações de poder que eram ditas, e que eu acho que a gente vai atropelando muito as coisas. Então, nós não resolvemos nem que área que nós somos, se nós somos área, se nós somos linguagem, se a gente é, se a gente não é, e a gente já está definindo o que a pessoa tem direito de aprender. Então, eu sempre tenho a impressão que tem uma lacuna nesse processo. Porque o que é conhecimento musical? O que uma pessoa tem direito de saber em música, tendo em vista que isso é para formar o cidadão, para formar o ser humano, uma pessoa ética, uma pessoa participativa. Né? E tenho as minhas dúvidas que os objetivos, da forma como eles estão postos, ajudam nessa formação humana, nessa interação, nesse convívio. Isso não está claro, e, mais uma vez, aquele medo de que as pessoas não consigam transformar isso em currículos interessantes para a formação dos cidadãos. Então, só para fechar, assim, retomando um pouquinho, acho que primeiro é isso, né? A gente se esforçou para não questionar a necessidade ou a existência de uma base nacional comum, mas, claro, acho que tem que perguntar, a gente precisa dessa base, ela nos representa, e eu acho que o ponto central, ela não vai contra o movimento de valorização e profissionalização dos professores de música na educação básica, quer dizer, é a profissionalização de todos os professores, e a gente já ganhou muito com a lei lá de 2008. Então, acho que a gente tem que ter esse contexto claro de também que isso chegue para o professor, não é só, vai ajudar, é um pouco, ele fala, mas é isso? Quem que escreveu esse negócio? Eu faço muito mais do que está aqui. Porque acho que cada um de nós conhece mais de uma escola em que as coisas acontecem de um jeito que vai muito além, em todos os sentidos, desses objetivos que estão postos aqui. Então, aí vem o tiro no pé. Então, se eu coloco isso aqui como o que as pessoas têm o direito de aprender, e o direito é para garantir uma vida digna, tudo isso, então a gente está dizendo que a gente realmente
não é necessário. Então, bom, esse é um ponto. Sem questionar a existência, acho que a gente falou isso desde o início, que tem aspectos positivos nessa ideia naqueles direitos, né, naqueles 12, da integração, de talvez tentar quebrar um pouco a disciplinarização, só que essas coisas não se concretizam. Como eu falei ali da novela, a coisa vai sumindo, sumindo, sumindo. Então, quando a gente chega ali nos objetivos da área de música, a gente tem muito menos do que foi prometido. O outro problema é essa concepção de ensino de artes focada na educação estética, desconsiderando a produção da nossa área, a produção de professores e escolas do país, que eu acho que não é só porque a gente escreveu isso, é porque tem muito professor, muita escola, trabalhando de um jeito muito mais amplo, e a gente sabe o que a música está fazendo na nossa vida. E aí acho que esse é o ponto. Apesar de falar nos direitos, nessa formação integral, o sujeito é concebido de uma maneira limitada, e a vida futura dele mais ainda, né, que então ele só vai se relacionar com a dimensão estética da arte, então reduz, em vez de ampliar, foca na obra, nos autores e não nas práticas, na relação dos sujeitos, e, com tudo isso, é o foco no ensino de conteúdo como esse da negação do sujeito e não na formação. Então, acho que esse era para fechar essa análise interna. Marcos? E, quando eu estive no lançamento da base, uma coisa que sempre me fez refletir, eu fui completamente... fui representando a ABEM, e uma das pessoas envolvidas na organização da base disse que as escolas estariam muito perdidas sem saber o que fazer, e que a base daria alguma noção para que essas escolas se organizassem melhor. E uma coisa que isso a gente faz realmente a gente pensar na situação do Brasil, porque a gente não tem noção quando a gente foi em Macapá fazer os concursos para a implementação do curso lá, a gente visitou uma escola que ficava numa palafita no meio do rio, né? E isso são situações que, para a gente que não está acostumado a ver esse tipo de coisa, te faz repensar muitas das suas convicções. E eu falei na ABEM, no Encontro Nacional, e eu repito, que condições o governo está dando para que essa educação se concretize de uma forma positiva, não é? Que valorização do professor que nós estamos tendo, que salários, as cargas horárias, a construção de escolas, como disse a professora Lucília, escolas bonitas, que as pessoas tenham vontade de ir, que as pessoas lembrem com carinho do período que ali passaram. Então, o investimento em educação ele não é só o direito que a pessoa tem de acessar determinados conhecimentos, mas também o direito que essas pessoas têm de terem acesso a lugares limpos, a professores bem dispostos, a professores bem remunerados, felizes por estarem ali. Então, a gente não pode considerar dimensões separadas. A base é muito, vamos supor que a base é muito linda, vai dar muito certo. Não é só isso. Eu acho que tem sim que se preocupar com todo o contexto da questão educativa, da qualidade de formação dos professores. Então, é tudo um grande círculo, né? E que está tudo muito interligado. Professora Luciana, concluiu sua exposição. Então, quero agradecer muito aos dois pelo olhar crítico lançado sobre o documento. Reiterando, para quem não esteve conosco pela manhã, né, em casa, inclusive, ou em outros locais que estão nos assistindo pela internet, a Luciana e o Marcos fazem parte de uma comissão, foi designada durante o congresso da ABEM, em Natal, e nós temos, além dos dois, a participação da professora Inês Rocha, que não pôde estar conosco aqui, a Inês é do Rio, e eles ficaram com a missão de trazer esse olhar analítico, né, e de alguma forma, preparar uma visão inicial sobre o documento para que a gente pudesse conversar aqui. Então, nosso momento agora, a gente vai fazer uma pausa para o intervalo e depois a gente volta para fazer um debate a partir dessa análise lançada, né? Eu queria reiterar só 3 pontos muito importantes.
é a discussão se nós faremos um documento propositivo que considera a base como algo pertinente, já que ela está a priori, né? Luciana, eu tenho minhas dúvidas, eu também tenho nesse momento, dada como algo que vai acontecer, né? Algumas outras associações resolveram não apoiar e não fizeram proposições de transformação, né? E se a gente vai fazer isso, acho que essa desconstrução mostrada aqui pelas análises dos colegas, nós vamos colocar isso em debate, elas precisam se transformar em proposições coletivas nossas para esse documento. Nós temos um tempo curto, foi o tempo que foi dado e foi o tempo possível, né, para essa articulação a partir dos estudos, etc., que a gente entendeu que eram necessários para que a gente pudesse fazer um debate consistente, né, e dia 15 nós temos que apresentar essa proposição da associação. Tá? Então, vamos intensamente fazer esse debate agora na segunda etapa da tarde, mas amanhã a gente precisa, de fato, entrar numa esfera mais propositiva. Delmari.